Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vou repetir de novo, Atos 19, 11. Diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Glória a Deus. Irmãos, percebe isso comigo? Que a Bíblia diz em Atos 19, 11, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários. Se você tomar a leitura de Atos 19, a Bíblia diz que Paulo vai impor as mãos sobre os homens, e os homens vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí percebe que a palavra do Senhor vai confirmar que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais extraordinários. Eu quero que você guarde isso. A mão de Paulo é o instrumento que Deus usa. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários na terra. Agora vamos para Atos 28. Atos 28 vai dizer assim que Paulo está na ilha de Malta. Aí a Bíblia diz que Paulo fez uma fogueira na ilha de Malta. E a palavra do Senhor diz que Paulo vai tirar um feixe de graveto. No versículo número 28, capítulo número 28, versículo número 3, vai dizer assim: tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Percebe que a Bíblia diz em Atos 19, 11, que Deus, pela mão de Paulo, fazia sinais extraordinários. Aí a palavra do Senhor vai confirmar que Paulo está na ilha de Malta. Paulo vai fazer uma fogueira naquele lugar, porque fazia frio naquele lugar. Aí Paulo vai trazer fogo para aquecer os homens da ilha. Aí a Bíblia diz que Paulo vai tirar um feixe de graveto. No momento que ele tira um feixe de graveto, a Bíblia diz que uma víbora prendeu-se na mão dele. Olha que tremendo. Percebe que Paulo não vai sofrer dano nenhum. Mas por que a víbora está pegando na mão? Porque a Bíblia vai dizer em Atos 19 que as mãos de Paulo é instrumento. Por isso que a cobra está pegando na mão dele. A cobra simboliza o diabo. Olha onde o diabo está atacando, justamente na mão. Porque a mão dele é uma mão que Deus usa para operar milagres na terra. Então percebe que o inimigo vai atacar onde Deus mais usa. Olha que tremendo, irmão. Não, vou repetir isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Em Atos 19, 11, vai dizer que as mãos de Paulo Deus usava para fazer sinais extraordinários. A mão de Paulo é um instrumento. Aí a cobra pega justamente na mão. E a cobra tenta causar dano na mão dele. A cobra picou a mão dele. Mas a Bíblia diz que ele não sofreu dano nenhum. Agora que interessante. A cobra está tentando causar dano onde Deus mais usa. A cobra quer paralisar onde Deus mais usa. As mãos. Já parou para pensar por que eu e você, a gente sofre tanto ataque? Porque a gente é instrumento. Quem é instrumento de Deus vai sofrer ataque do adversário. Talvez você não entenda. Por que você tem tanto levante, tanta luta, tanta dificuldade, tantos ventos contrários contra você? Porque você é um instrumento. Quando Deus chama a gente para usar como instrumento, é óbvio que o adversário vai tentar atacar. É óbvio que o adversário vai tentar causar dano. Percebe que aqui nessa passagem, as mãos de Paulo são umas mãos que operavam milagre. Só que a Bíblia vai dizer que a cobra vai pegar justamente na mão. Porque o diabo sabe onde Deus mais usa, ele sabe. Percebe? A Bíblia fala que a mão de Paulo é um instrumento. Aí ele vai justamente na mão. Porque ele sabe qual é a parte que Deus mais usa no corpo de Paulo, que é as mãos. Olha que tremendo. Tinha outro lugar para a cobra pegar, mas por que pega justamente na mão? Porque a mão é instrumento. Percebe que o diabo vai atacar onde ele sabe que Deus usa. Olha que interessante. A cobra simboliza o diabo. Olha que forte isso. Aí a Bíblia diz que ele pega um feixe de graveto. A víbora pegou na mão dele. E ele vai sacudir ela e vai jogar no fogo. E a Bíblia diz que ele não sofreu dano nenhum. Agora eu quero que você entenda isso. Jesus vai dizer em Marcos 16, 28, se não me falha a memória, Jesus diz assim, ó. Olha que interessante. Marcos 16. Marcos 16, 18, diz assim, Marcos 16, 18, diz assim: pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora pega isso daqui, peraí. Em Marcos 16, 18, Jesus disse: pegarão em serpente e não sofrerão mal nenhum. Agora percebe, Jesus disse: vocês vão pegar em serpente e não vai sofrer mal nenhum. Só que percebe que em Atos não é Paulo que pega na cobra, é a cobra que pegou a mão dele. Você tem que estar ligado nisso aqui. Olha que interessante. Em Marcos 16, 18, Jesus disse: vocês vão pegar em serpentes e não vai sofrer mal nenhum. Agora percebe que em Atos 28 é a cobra que pega na mão de Paulo, não é Paulo que pega na cobra. Percebe, a cobra pegou a mão de Paulo para Paulo viver o que Jesus disse.
Percebe? A cobra simboliza aqui o diabo. Então percebe, foi necessário a cobra pegar a mão de Paulo para Paulo viver o que Jesus deliberou aqui. Porque quando Deus quer, Deus dá todo o diabo para cumprir aquilo que ele prometeu. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Aí você toma a leitura de Atos 28. A Bíblia diz que Paulo, ele vai estar na ilha de Malta, como eu acabei de tomar a leitura para você. E a palavra do Senhor diz que quando a cobra pega na mão dele, a Bíblia diz que o pai de Públio estava enfermo. E o pai de Públio, ele era o dono principal daquela ilha. E a palavra do Senhor vai dizer que eles vão chamar Paulo para impor as mãos sobre ele e o curar. Presta atenção no que está escrito em Atos 28, versículos número 7. Vai dizer assim: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia à ilha principal, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo e ardendo em febre. Paulo foi visitar e orando lhe impôs as mãos e o curou. Peraí, Jesus disse lá em Marcos 16, 18, pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha que tremendo, tudo que Jesus deliberou em Marcos 16, 18, Paulo está vivendo. Primeira cobra pegou na mão dele e não sofreu dano nenhum. Agora ele vai estender a mão sobre o pai de Públio e vai curar. Olha como Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Olha Paulo vivendo tudo que Deus falou. Olha o Paulo vivendo tudo que Jesus deliberou. Agora escuta isso aqui. Percebe que a cobra pegou na mão de Paulo. Só que a Bíblia vai dizer que perto daquele lugar tinha um homem chamado Públio, que pertencia, que ele era o principal da ilha. Agora escuta isso daqui. A ilha era dele, ele era dono da ilha. Só que a Bíblia diz que o pai dele estava enfermo. Olha que tremendo. O que adianta agora ter ilha? O que adianta ter luxo, mas não ter saúde? O pai de Públio. Olha que tremendo. A Bíblia diz que ele era o homem principal da ilha, chamado Públio, a qual nos hospedou com muita bondade. Olha que tremendo. Públio, ele tem ilha. Públio, ele tem muita riqueza, mas o pai dele está enfermo. Agora o que adianta ter bens e não ter saúde? O que adianta ter riqueza e o pai dele enfermo? Aí escuta só, eles vão chamar Paulo. Só que escuta, olha que tremendo. A cobra pegou na mão de Paulo, lembra que a cobra picou a mão dele. Aí Paulo não vai sofrer dano nenhum. Depois que a cobra pega na mão de Paulo, a Bíblia vai dizer que eles vão chamar Paulo. E Paulo vai impor as mãos sobre o pai de Públio e vai curar o pai de Públio. Agora escuta, a cobra pegou na mão, mas a mesma mão que a cobra pega é a mesma mão que ele estende para curar. Percebe? A cobra picou a mão de Paulo. Com certeza a mão de Paulo doeu, porque foi uma picada de uma cobra. Mas percebe que o que Deus revelou depois foi muito maior do que a picada. Porque Deus nunca permite uma dor sem propósito. Percebe? Paulo sentiu dor na mão, mas depois a mão dele serviu para curar alguém que estava enfermo. Porque é assim que Deus faz. Deus jamais vai permitir uma dor sem propósito. Jamais. Olha que interessante. A mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele estende para curar. Olha que tremendo, irmão. É Deus dizendo: eu permito a dor, mas eu não permito sem propósito. O propósito é maior do que a dor que você sente. Talvez você não está entendendo porque você está passando por um processo de dor, mas pode ter certeza que o que Deus vai revelar é muito maior do que aquilo que você está sentindo no momento. Olha que interessante. Agora escuta isso. Aí a Bíblia vai dizer assim: à vista desse acontecimento, os demais da ilha vieram e foram curados. Olha que tremendo. Quando ficaram sabendo que Paulo colocava as mãos sobre os homens e era curado, a Bíblia vai dizer que vai chamar os demais da ilha. E Paulo vai impor as mãos sobre ele. E todos vão ser curados. Então peraí, a cobra até picou a mão dele. A dor até doeu, a mão de Paulo com certeza doeu. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo curou toda a ilha. Maior do que a dor foi o propósito que Deus revelou. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8,18: considera o sofrimento de agora, porque não se compara com a glória que ele vai revelar mais tarde. Agora pega isso daqui para você poder entender. Presta atenção que Romanos vem depois de Atos. Presta atenção nisso daqui. Em Atos, ele é picado pela cobra e depois ele cura todo mundo da ilha. Aí em Romanos vem depois. Olha o que ele vai dizer em Romanos 8,18: considera o sofrimento de agora, porque não vai se comparar com a glória que ele vai revelar mais tarde. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? A cobra me picou em Atos, mas eu entendi que a picada da cobra foi muito maior, maior do que a picada da cobra foi o que Deus revelou depois. Eu vou repetir isso aqui. Percebe? A cobra picou a mão dele, mas o que Deus revelou depois foi muito maior do que a picada. Por isso que ele vai dizer: considera o sofrimento de agora. Por isso que ele escreveu isso, porque primeiro ele foi picado, aí depois ele entendeu que a picada que ele sentiu no momento, o que Deus revelou foi muito maior. Por isso que ele vai dizer: considera o sofrimento de agora, porque não vai se comparar com a glória que Deus vai revelar em nós mais tarde. Por isso que Paulo disse isso. Percebe? Primeiro ele foi picado, depois ele escreveu em Romanos isso. Romanos vem depois de Atos. Primeiro ele passou pela picada, depois ele entendeu que maior do que a picada foi o que Deus revelou depois. Foi o propósito, foi a glória que ele revelou mais tarde. Aí escuta só, aí por isso que ele vai dizer: considere, aceite o sofrimento,
Porque o que Deus vai revelar depois é muito maior do que agora que você sente no momento. Percebe, a cobra até pegou na mão dele, mas quando ele estendeu a mão, ele curou o pai de Públio e curou os demais da ilha. Porque maior do que a picada é o que Deus revela mais tarde. É a glória que o Senhor revelará mais tarde. Talvez a gente não entenda o porquê que a gente passa por momentos de dor. É necessária a dor, mas a dor serve para curar. Você quer ver uma coisa? Você lembra que Jesus, a Bíblia diz que em João 20, que Jesus apareceu para Pedro e para os discípulos, e a Bíblia diz que Tomé não estava com eles. Aí Tomé disse assim: eu só vou acreditar se eu ver as marcas e tocar. Aí Jesus aparece com as marcas e mostra para Tomé: ó Tomé, aqui estão as marcas, porque vê, crê, felizes são aqueles que mesmo se me vê, acreditam. Olha que tremendo, as marcas de Jesus, eles mostrando a marca para Tomé. Porque Deus nunca permite uma dor sem propósito, irmão. Olha que interessante isso. É muito forte. Paulo foi picado, mas a mesma mão que a cobra picou foi a mesma mão que ele estendeu para curar o pai de Públio e os demais da ilha. Porque o que Deus tem para revelar depois é muito maior do que aquilo que a gente passa no momento. Às vezes a gente não entende por que é dor. Só que o que Deus tem revela mais tarde não se compara. Por isso que a Bíblia diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem pra gente é muito maior do que aquilo que a gente passa no momento. Espero que Deus fale contigo nessa palavra. Foi até aqui que o Senhor me deu. Que Deus fale com você. Em nome de Jesus. Foi até aqui que o Senhor me deu. Deus abençoe a sua vida. E compartilhe esse áudio em nome de Jesus.